Olá, professores e alunos! Contos Satíricos do Conselheiro 20 é uma obra composta de 107 crônicas selecionadas da vasta obra de Humberto de Campos, que foi campeão de vendas em sua época, ou seja, foi um autor muito lido. As crônicas descritas como satíricas têm como tema a crítica mordaz, ou seja, a crítica irônica e ácida a algum acontecimento ou pessoa. Antes de entrar em mais detalhes, vamos conhecer um pouco mais sobre Aline Halluch e Humberto de Campos. Aline Halluch, a organizadora desta obra, é designer e possui mestrado na mesma área pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2002. Tem experiência na área de desenho industrial, design gráfico e editorial. Em 2013, publicou o livro Guia Prático de Design Editorial, criando livros completos, e já está em sua segunda edição. Em 2016, publicou o livro A Maçã, o design gráfico, as mudanças de comportamento e a representação feminina no início do século XX, pela editora Senac Rio. O livro foi selecionado para a exposição do 30º Prêmio Design Museu da Casa Brasileira, na categoria Melhores Trabalhos Escritos, e em 2017 foi selecionado para a 12ª edição da Bienal Brasileira de Design Gráfico da ADG Brasil, na categoria Projetos Gráficos. Humberto de Campos Veras nasceu no Maranhão, em 1886. Escreveu livros de poesia, de contos, crônicas, memórias, crítica literária e artigos para jornais e revistas. Em 1919, ingressou na Academia Brasileira de Letras e já era considerado um grande jornalista. De 1918 a 1927, produziu uma série de contos satíricos sob o pseudônimo de Conselheiro 20 e também escreveu artigos sobre personalidades nacionais e estrangeiras. Em 1922, fundou a revista A Maçã, na qual adotou vários outros pseudônimos. Suas crônicas refletiam sua postura política, defendia a reforma agrária, a distribuição mais igualitária de renda e se posicionou a favor da Revolução Socialista de 1917 na Rússia, em 1917. Assumiu o pseudônimo de Conselheiro 20 para assinar textos que continham uma explícita afronta aos costumes das primeiras décadas do século XX no Brasil. E por que conselheiro? Isso é porque muitos dos textos do autor foram escritos em resposta aconselhadoras às cartas de suas mais fiéis leitoras. Essa postura lhe rendeu muitos admiradores, mas também muitos críticos mordazes de suas obras. As crônicas são organizadas por volume, ou seja, selecionadas entre a produção das obras do autor, que escreveu mais de 40 livros. Essas crônicas têm como tema o cotidiano e os costumes da época, a crítica social e política, o humor e a ironia, o tom dramático e confessional característico em sua obra. A anedota e a metáfora são frequentes em suas crônicas, para contar histórias que possuem um final cômico. A anedota e a metáfora são figuras de linguagem. A primeira, que fica na ordem do conteúdo, se refere a uma maneira divertida e engraçada de relatar um acontecimento. A metáfora, por sua vez, opera mais no nível da linguagem e se refere a uma transferência de significado de um elemento para o outro. Dessa forma, o acontecimento ou pessoa são indiretamente nomeados por esses efeitos de linguagem. Vamos falar um pouco sobre o gênero textual narrativo ao qual os contos estão vinculados. Os textos da coletânea são crônicas e pertencem ao gênero narrativo literário. As principais características da crônica são: possuem extensão curta, com o objetivo de divertir e refletir sobre a vida. Há um número reduzido de personagens. O tempo e o espaço são limitados. Os tipos mais comuns de narrador são o observador ou o personagem. Linguagem variada, mas objetiva e fluida. Pode ser formal ou informal, mas segue a norma padrão. Relata o cotidiano. Humberto de Campos escreve a partir de um lugar de contador de histórias, como se fosse ao mesmo tempo espectador e participante do acontecimento. E isso aproxima o leitor da narrativa, de modo que nos sentimos parte do cenário construído e descrito. Outra coisa que nos aproxima é o relato do cotidiano e das semelhanças entre nossas rotinas. Obrigado por assistir e até a próxima!